que ele não tá conseguindo abrir? O O roteiro. roteiro que você mandou. Ah, não precisa. Eu vou fazendo, a gente vai conversando de boa. Eu gosto de ver. É porque, assim, aquilo ali são 1 milhão de possibilidades que eu falei, talvez a gente fale disso, então deixa eu botar Sim, uma opção ali. Mas Uhum. pode ser que nem use. tá. Mesmo que a gente erre, não tem problema, porque como eu vou editar depois, Pode falar abobrinhas. mesmo que a gente errar, depois não corta. Tá. Sejam bem-vindos, então. Hello. Sejam bem-vindos ao meu piloto de podcast, né? Vamos ver se vai rolar, se vai funcionar. O meu aparelho de som já não funcionou. Eu falei assim, quer saber? Vamos no Meet. A gente tem esse papo. E mais do que, assim, ter, sabe, isso como algo que vai, sei lá, eu não faço a menor ideia se isso pode chegar em alguma coisa. A minha Uhum. ideia principal é ter a oportunidade de ter esse tipo de bate-papo com pessoas que estão aí, sabe, fazendo dia a dia, tendo seu negócio, dando a cara a tapa e aprender mesmo com vocês, né? Sim. Então, assim, tem algumas pessoas, né? Vocês são os primeiros que estão aqui batendo esse papo comigo para contar a história aí de vocês, da Cirule, né? Principalmente, já até falei para Amanda que se rolar, a gente volta depois com a Kate para fazer de partier. E, enfim, para a gente saber a história de pessoas que estão de verdade fazendo o dia a dia do Brasil, sabe? Porque eu vejo muito podcasts que fazem entrevistas e falam sobre as pessoas que já são super grandões, sabe Uhum. assim? Tipo Sim. assim, já tá lá na frente e é claro, né? Inspirador saber a história Sim. deles, mas a grande maioria tá no meio do caminho ainda. Então, Uhum. assim, conhecer o desafio de quem tá todo dia matando um leão é uma perspectiva diferente de alguém que já pegou o troféu, né? O que a gente vai fazer aqui hoje é justamente isso, é um bate-papo, né, com os atuais sócios e proprietários da Ciruli Semijoia, Uhum. que é a Amanda, que está aqui, e o Tiago também, eles são irmãos. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, a Ciruli, né, é uma empresa que até onde eu sei, nasceu em Limeira, né? Assim Uhum. como vocês são daqui, né? Eu também sou de Limeira. E o porquê da gente estar aqui é justamente esse, poder contar um pouco da trajetória de vocês, que eu até dei uma olhadinha lá no site de vocês, que conta a história, que começou em 2013, né? Que atualmente distribui semijoias para todo o Brasil. E antes da gente falar de como vocês estão hoje, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho do como começou isso, sabe? Assim, a origem de vocês mesmo, como pessoas, né? De onde vocês são, a gente está aqui de Limeira, os dois nasceram em Limeira, Uhum. quem são os pais trabalham com empreendedorismo também, ou isso surgiu de algum outro lugar? Quem são vocês? A história toda começa com a minha irmã, na verdade, né? Sim, nós somos de Limeira, nós temos 4 anos de diferença, né? Eu sou mais velha. E os nossos pais, eles são representantes comerciais, eles trabalham na área de bruto, né? Da peças em bruto. Então, tem a ver com o nosso ramo, mas ao mesmo tempo não tem a ver, que a gente trabalha direto com o consumidor final, né? E é importante falar que eles também trabalham com uma empresa familiar, né? O meu pai Uhum. trabalha com a minha mãe, que trabalha com o irmão dela, a esposa, a filha, o marido, então a empresa deles também é totalmente familiar, como a nossa, né? Então, muita gente fala que é difícil trabalhar com família, que é complicado, mas pra gente sempre foi normal. O padrão é esse aí. A gente sempre teve uma inspiração ali, então pra gente também tem sido tranquilo. E o Tiago chegou depois, então. Eu cheguei, Isso. eu também sempre, na verdade, tive vontade de abrir alguma coisa, né? Enquanto eu estava na faculdade, eu estava trabalhando em uma outra empresa e sempre, nossa, busquei bastante coisa para abrir. Até esses dias eu estava conversando com os amigos meus, a gente já viu de
abrir tanta coisa em loja, em shopping, nossa, sei lá, coisas aleatórias, assim. Então E você tentou abrir negócios com seus amigos antes de querer abrir com a a gente família? nunca chegou a abrir, mas a gente já pensou em várias ideias de negócios, né? Eu cheguei a ter uma oficina de funilaria, só que também não deu certo. E aí minha irmã abriu outro salão de festa e começou a ficar atolada com as coisas da Ciruli. E meus pais sempre incentivaram para mim ir lá trabalhar com ela e ajudar ela. E aí eu fui em 2019. Na verdade, tudo começou em 2013, quando eu entrei na faculdade, né? Eu fiz arquitetura. Hoje em dia não atuo, não uso para quase nada da minha vida. Claro, alguns ensinamentos Senso ficam, estético, check. mas aí eu trabalhava, como eu fazia arquitetura e estudava o dia inteiro, não tinha como eu ter uma renda fixa ali, né, de ter um trabalho e tudo mais, fazer um estágio. Então, eu comecei a procurar por uma renda extra. E aí eu revendia para a loja da minha prima, que era de semijóias. E aí eu comecei a levar para a faculdade, para todos os lugares que eu ia e tudo mais. E aí o pessoal da faculdade começou a perguntar: "Olha, e se eu levar para minha mãe ver? E se eu levar para minha irmã? Eu posso levar na minha casa, não sei o que tem?" Eu falei: "Pode". Então, conversei com meus pais e eles falaram: "Por que você não oferece uma comissão para essas pessoas, né? Para o que elas venderem, você paga uma comissão e o restante fica para você". E isso eu comecei a incluir minhas próprias peças junto com a marca da minha prima. E aí, no fim, a loja dela até acabou fechando e eu dei continuidade. Então, eu Mas comecei como assim as a... suas próprias peças? Porque eu pegava consignado dela. Então, por exemplo, Hum, eu ia lá, escolhia, montava um mostruário e vendia e ganhava comissão. uhum. E aí eu comecei a incluir as minhas peças, comecei a comprar, investir, né, para ter as minhas peças, que daí o lucro era totalmente meu, eu não tinha, né, uma porcentagem. E aí eu comecei a pagar essa porcentagem para outras pessoas, para elas venderem para mim, Hum. entendeu? Essas suas peças você não comprava com a sua prima, é isso? Não, comecei a investir desde o zero, assim. De... Mandar fazer, tipo, você fazia o design dela e mandava fazer? mandava fazer e tudo mais. E aí eu comecei a ter revendedoras, e nesse meio tempo de faculdade, às vezes o Thiago me ajudava, né, Sim. durante a tarde, assim, de fazer as tabelas das vendedoras, né, para ter o controle do que elas estavam vendendo e tudo mais. Só que ele era aquele adolescente super chato, que só queria ficar no videogame e E nada de de ajudar. qualquer jeito, né, ou tipo enrolava para fazer e tudo mais. Mas aí chegou um momento que eu estava com 40 revendedoras. E eu não conseguia dar conta sozinha, fazendo faculdade, TCC, tipo, tudo junto, e 40 vendedoras. Você imagina para você cuidar de 40 mulheres, cada uma ali pedindo uma coisa e tudo mais. Quanto tempo desde 2013, quando você começou, quanto tempo demorou para você ter essas 40 revendedoras? Eu acho que foi mais ou menos em 2015, 2016, foi crescendo. Uhum, foi crescendo. Foi muito rápido, né? Foi rápido, foi indicação, né? E tipo assim, às vezes você deixa, sei lá, na manicure, no cabeleireiro. Várias pessoas aí começaram a vender Ciruli e a marca começou a ter um nome, né? Na verdade, não tinha um nome. E eu falava, gente, eu preciso de um nome, preciso de um nome. Não gostava de nenhum nome. Eu fiz o Instagram. Aí no Instagram eu coloquei Ciruli Semijoias, que era o meu sobrenome, e Semijoias, que era o que eu vendia. E assim, não foi com intuito nenhum, foi no sentido de tipo, vou fazer um Instagram, porque daí quem me conhece vê as peças, e se gostar, eu já separo, já entrego e tudo mais. Então foi sem pretensão nenhuma. Esse Instagram você fez pensando em clientes suas ou já nas suas 40 revendedoras para mostrar para elas? Também, tanto em clientes quanto as revendedoras, né? Porque às vezes elas precisavam de uma peça, vamos supor, elas estavam com um brinco prateado e elas precisavam no dourado. E aí elas podiam ver no Instagram e via que tinha, entendeu? Uhum. E vocês estavam falando aí que vocês fizeram faculdades, né, diferentes. A Amanda falou aí, fez arquitetura e o Thiago fez, acho que administração você fez, né? E Quando vocês começaram a faculdade, tipo, vocês foram lá escolher o curso, vocês achavam que vocês iam ser o quê?
fazendo a faculdade? O que vocês imaginavam para o futuro que talvez não tenha sido pensado em Cirúrgica e Semijoia, né? Qual que era a ideia? Eu sempre tive vontade de ter uma empresa. Então, eu sempre pensei em administração, por ser noturno. Desde o começo da faculdade, eu já queria trabalhar, né, na verdade. Tanto que eu comecei no segundo semestre do primeiro ano. Já embarquei no meio, nas férias de julho, eu já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa de um amigo do meu pai e é assim, mas eu sempre quis ter alguma coisa minha mesmo. E você, Amanda? Eu achei que eu ia ser arquiteta mesmo, que eu ia engatar no ramo, fazer projetos, fazer várias casas, vários apartamentos, sei lá. E você pensava que você ia, sei lá, trabalhar no escritório, assim, de arquitetura? Sim, pensava. Você chegou a trabalhar, né? Fazer estágio. Eu fiz estágio, tal, era bem legal. Mas na época a pessoa que eu fiz, ela não tinha dinheiro para me contratar. Então eu fiz estágio de graça, literalmente, porque precisava de horas, né, para a faculdade. Mas era bem legal, eu gostava bastante, acompanhava a obra com ela, fazia bastante coisa. Então você chegou a viver um pouquinho? Bem pouco, mas sim. Ah, não, legal. E assim, a Ciruli começou lá em 2013, 2015 você já estava com 40 revendedoras, e assim, como é que foi esse processo? Quando foi que você percebeu que estava ficando sério? Na verdade, foram oportunidades que foram surgindo, né? Então, assim, eu mantinha isso como uma segunda opção, vamos dizer assim. Terminei a faculdade, comecei a ver o que eu ia fazer da vida. Nisso surgiu a oportunidade de abrir um salão de festa infantil. E aí eu com a minha sócia abrimos. E lá em cima, né, do salão, tem junto uma casa, que é alugado junto, a casa e o salão. E aí tinha um espaço muito grande lá. E aí eu falei, eu posso trazer a Ciruli para cá? Né? Porque daí eu conseguia realmente ter um lugar mais sério, um lugar só com as peças, porque até então era tudo em casa. Então as peças ficavam no chão do meu quarto, às vezes eu, tipo, na mesa da sala, né, no sofá, ficava tudo meio, não tinha um lugar específico, não tinha nada tipo muito organizado assim. Aí eu tinha que receber revendedora, elas iam na minha casa, a gente sentava na mesa, e aí não podia jantar, porque eu tinha que estar com as coisas. Vou almoçar, A né? sua mãe devia estar super preocupada com as cadeiras, né? Que a Surtava. história da sua mãe com cadeira, ai, vai faltar cadeira. E aí, não, era engraçado, né? Porque vinha as revendedoras, ela começava a servir comida para as É, revendedoras, começava assim, Virou uma festa. sim. e, e aí, inclusive, só que os horários eram todos bagunçados, porque como eu estudava um dia de manhã, outra tarde, ou o dia todo, então o tempo que sobrava, muitas vezes eu ficava até tarde da noite para poder encartelar peça, para poder fazer as tabelas, para poder tirar foto e tudo mais. Uhum. E aí, nisso, o Thiago estava na faculdade, né? Aí eu abri o salão e levei todas as minhas coisas lá para Cirúrgica, que seria uma salinha lá que ficou com o meu espaço. Aí eu contratei, né, uma amiga minha para me ajudar, porque sozinha, né, já não estava dando mais conta. Só que ela ia também meio período. Então, ela começou a me ajudar, a gente começou a ir ali, crescer, tudo mais, buscar mais revendedoras e começou a expandir, né? Porque, primeiramente, as revendedoras eram só daqui de Limeira, Americana, região. Uhum. Chegou a ter revendedoras aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Nossa, como essas pessoas conheceram? A A do Rio de Janeiro, a influência Amanda, era do acampamento, né? sim, Pessoas vinham de fora e vocês tinham contato lá. E acho que assim, talvez o pessoal não entenda do acampamento, né? Mas a gente é rato de acampamento, né? Passa a vida fazendo temporada de acampamento e normalmente nesses lugares vêm pessoas de muito longe até para participar de acampamento. E aí ali era o ponto de contato que eles tinham então com a Ciruli, se interessavam e levavam para o seu estado. Sim, tanto que minha irmã vendia muito nesses acampamentos também, né? sim. E chegou num ponto que eu tinha as revendedoras chefes e elas espalhavam para outras revendedoras. Entendeu? Então, eram pontos de revendas da Cirúrgica, vamos dizer assim, e elas terceirizavam também esse serviço. E nisso foi só crescendo, só espalhando.
E aí o Thiago veio trabalhar comigo em 2019, porque já estava nessa situação, né, de ter muita revendedora, de ter bastante coisa para fazer. E aí ele largou o emprego dele lá, arriscou, né, e veio trabalhar É, comigo. na verdade, essa época foi bastante influência dos nossos pais, né? Eles falaram, vai trabalhar com sua irmã, vai trabalhar com sua irmã. Até o momento que eu fui. Porque para mim era muito corrido, na verdade. Porque eu trabalhava em outra cidade, tinha que acordar cedinho, ia para lá, voltava na hora da aula, comia coisa em 20 minutos, ia para a aula e voltava às 11 da noite para ter um tempo aí de descanso, né? Que era rapidinho também. E Uhum. aí eu vim e acho que daí começou a oficializar mais as coisas também, né? Em relação ao trabalho mesmo, a gente chegou. A primeira coisa que eu fiz, que eu sempre ficava no pé, era sobre vendas online, né, Amanda? Desde o começo eu focava, tanto que daí eu lembro que eu acho que deve ter até umas fotos de alguns catálogos que eu fazia na época. Eu comprei um expositorzinho e aí eu fotografava com meu celular bem feio assim mesmo, ficava foto, ficava feiona, e a gente montou um catálogo no Google. E Nisso a aí, gente comprou um número para a Ciruli também, né, que a gente não tinha WhatsApp e começou a investir mais no Instagram. isso. Foi ficando formal o negócio, foi ficando sério. E aí, meu sonho sempre era falar, mano, vamos abrir um site, porque o que acontecia? A gente tinha nosso catálogo, só que a gente não tinha controle de estoque, não tinha nada. Aí, se acabava uma peça, a gente não sabia. Quando a cliente chamava a gente montava, eu separava o pedido dela, via quanto dava e, por exemplo, sei lá, 70% das clientes não fechavam na época. Então, tinha um trabalho gigantesco para nada. E aí eu falei assim, Amanda, Uhum. vamos criar um site, porque é muito mais fácil, a pessoa monta o carrinho, já vê quanto vai dar, e não precisa ficar Uhum. separando. E até que a gente foi crescendo, isso, as revendedoras foram aumentando, a gente fez contrato com elas, que antes não tinha nem contrato tinha. Criamos um contrato, pegamos mais revendedoras lá em São Paulo, foi crescendo, até que veio a pandemia. E aí na pandemia, pelo que eu me lembro, a gente não ficou nem 2 semanas parado, né, em casa, acho que uma semana só. Então, a gente ficou uma semana em casa e aí eu virei pro Thiago e falei: você quer fazer um site? Ele falou, Agora é a hora. agora é a hora. Porque agora, né, tipo, deu aquela acalmada assim. Tá E, todo mundo igual barata tonta, né? e o que, que a gente pensou? As revendedoras vão estar em casa. Como que elas vão vender joia? Quem que vai comprar joia nesse momento? Mas eu acho que de primeiro momento, assim, nessa semana, a gente nem chegou a pensar, nossa, vamos ficar sem faturar nem nada, porque a gente Não, morava com nossos pais ali, então vamos falar, tava tranquilo, né? E a gente falou, vai passar por um processo, a gente não sabia quanto tempo era, mas como a gente estava parado, minha irmã falou, agora vamos montar um site, então que dá tempo, né? Aliviamos Uhum. tudo. na verdade a gente não tinha tempo para parar e fazer É, o cadastramento de produtos. Que na época era o quê, Thiago? Uns 1000 produtos? era. E assim, o engraçado é que desde janeiro de 2020, eu conversando com um amigo nesse mesmo acampamento que eu comentei antes, ele falou que fazia tráfego pago, estava estudando, e aí desde janeiro, foi março que começou a pandemia, né? Eu Foi já tinha março. usado várias plataformas de e-commerce, já tinha aprendido como cadastrar, já estava, tipo, tudo pronto. Só faltava tirar a foto, sentar e falar assim, ó, vamos cadastrar, vamos ver estoque e vamos começar, né? E aí, Sim. em março, a gente começou com o site. Não, foi maio. Maio, É. maio a gente começou com o site. Nesse meio tempo, a gente não chegou a perder faturamento da firma. Eu acho que caiu, assim, mas não foi muito. E em Uhum. maio a gente teve um pico ali de quando lançou o site, a gente já dobrou o faturamento das vendedoras, sem fazer nada. Mas lembrando que foi um momento que todo mundo foi para online meio Sim. que junto. Só que a gente foi, tipo, um pouquinho antes, vamos dizer assim. A gente estava com tudo pronto. Hum. No que a gente começou, aí eu lembro que a moça pediu 30 dias, né, para fazer o site. Sim, Todo mundo estava querendo fazer site naquele momento. Então a gente foi foi um, estruturando esses 2 meses, mandou fazer foto estilo, mandou fazer foto no corpo, sabe? Contratamos fotógrafo, tudo mais. E só que nisso todo Uhum. também foi criando a sua loja online, né? sim. E aí a gente começou com tráfego pago e a partir desse momento nossa firma duplicou o faturamento que já tinha duplicado, depois triplicou e foi crescendo cada vez mais.
E aí foi a hora da gente oficializar, contratar mais funcionário. E, na verdade, a gente assim, formatou muitos processos da empresa, né? Uhum. Fomos aprendendo ao longo deles como melhorar cada vez mais. Hoje vocês têm quantos contratados, quantos funcionários, prestadores de serviço? A gente estava com 2 internos e agora estamos só com um, que ela precisou sair, foi seguir outro ramo, a gente Uhum. apoiou ela. E só que fora disso, a gente tem agências, né? A gente está com Né? Muitas coisas que a gente fazia internamente, a gente acabou terceirizando, tanto para economizar quanto por ser vantajoso, né? pelo profissionalismo. Então, assim, Isso. a gente preza muito pela profissionalidade das pessoas. Então, às vezes, é mais fácil você pegar alguém que já está na área, que sabe fazer, do que, não, a gente mesmo vai aprender. Sim, Uhum. até mesmo questão de tráfego pago, né? Tem Sim. muita gente que eu vejo postando assim, é fácil de fazer, você consegue, sua empresa não precisa contratar uma agência, mas, gente, não é assim, se você for fazer tudo, você não dá conta. Você não dá conta, às vezes faz mal feito, porque você É, não tem tempo de entender como funciona de verdade. Para ficar bom de verdade, né? sim, fazer qualquer um faz, mas entender, saber mexer e tudo mais, né? Então, Ainda mais se isso ficar na responsabilidade de quem já está tentando fazer o negócio acontecer. Aí tem que aprender a técnica de cada área para conseguir executar aquilo. sim, É too much, né? E aí, como é que faz? Eu não tenho como contratar uma pessoa para ela ficar aprendendo, então eu terceirizo, né? sim. Tá. Aí a gente terceirizou várias coisas, né? Até a parte de encartelar, tudo mais. Eu acho que no momento que a gente criou o site, que deu esse boom de vendas, a gente não conseguia dar conta, né? De separar Sim. pedido, de tirar foto, fazer tudo. Então, nessa época, a gente terceirizou essa parte de encartelar, colocar no saquinho e tudo mais. E agora também a gente terceirizou a parte de. Como chama? De marketing. De marketing, isso. Que é É, uma parte que dá trabalho, né? também. Também é extremamente importante, né? Não é só você fazer uma artezinha, tem todo um estudo, um esquema por trás disso. Então, Sim. cada banner, cada criativo que a gente faz é pensado antes. E se vocês pudessem dizer assim, qual foi até hoje a maior dificuldade assim que vocês tiveram na trajetória, né? Porque vocês começaram a faculdade, terminaram a faculdade, o Thiago casou nesse meio tempo, né? A vida mudou, então a estabilidade que tinha lá na pandemia, que tudo bem se eu não vender agora, porque eu moro na casa dos meus pais, daí já não tá tão tudo bem assim se eu não vender, né? E as dificuldades aparecem, né? Tipo, do nada brota 3. E se vocês pudessem dizer assim, qual foi o momento mais difícil, qual seria? Até esse ano, nossa trajetória sempre foi de crescimento, mesmo que às vezes o faturamento tinha caído, a gente estava aprendendo alguma coisa. Mas esse ano a gente sofreu uma queda, assim, porque, na verdade, o nosso faturamento sempre veio muito do tráfego pago. O que acontece foi, em fevereiro, hackearam nossa conta de anúncios. Do Então, Facebook. assim, nosso tráfego, ele basicamente zerou. E o faturamento do site foi lá para Deus. baixo. E eles hackearam e começaram a patrocinar jogos, né? E o Facebook não permite que você patrocine jogos. Então, E a gente tomou Eles um queriam bloco. derrubar vocês. queriam e colocaram para gastar acho que 6 mil por dia, né, Thiago? Tipo assim, 6 um mil por valor dia. irreal. Mas Sim, graças a Deus que o gestor do tráfego viu de manhã e já pausou a campanha. Nisso a gente mudou as senhas e tudo mais, mas eles também entraram no nosso Instagram e seguiram mais de 1.000 árabes, assim. Ai, meu Deus! Foi uma coisa, assim, bem tensa, que a gente não tinha o que fazer, porque daí o Facebook bloqueou a gente, né? Porque daí a gente não podia patrocinar mais nada, porque a gente não seguiu as regras, que nem foi a gente. Gente, sim. será que foi um concorrente invejoso? Com Não certeza. dá para saber. Mas é um momento que você vai lá para baixo, você repensa várias coisas sobre o negócio e a gente voltou, basicamente começamos do zero de novo, porque assim, a gente tinha toda uma inteligência, Mano, que rolê, meu Deus! a gente tinha toda uma inteligência salva na nossa conta. Essa inteligência ela
público. Juntou tudo. Então, começamos desde o começo e, assim, a gente tem começado lentamente, mas a gente tem voltado a crescer. Mas foi, assim, o maior baque nosso, porque a gente sempre estava crescendo, 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 de repente a gente decresceu, sei lá, 60%, 70%. Nossa. E a E gente logo. tem um custo mais alto, né? Então, Uhum, uhum. Porque começar de novo, agora, ainda mais sim, agora que o tráfego pago, essas coisas são muito conhecidas, né? Quando a gente sim, não era tanto. Você sabia que tinha a opção de você patrocinar ali no Instagram, mas você não sabia o esquema daquilo. E agora todas as lojas patrocinam, né? Até pessoas, até blogueiras, assim, patrocinam, tipo, o seu serviço e tudo mais. Então, tá muito cheio a internet, né? Hoje em dia, Uhum. 2 stories, um é patrocinado. deu uma saturada. E parceiros, assim, de negócios que ajudam a divulgar a marca de vocês? Vocês têm parceiros? Sim. A gente trabalha com algumas influencers, né? Nosso foco são influencers cristãs, que a gente é cristão também. Então, a gente quer alguém ali que represente a nossa marca, mas que fale a nossa língua. De Uhum. uma pessoa, tipo, totalmente nada a ver, que poste fotos, sei lá, sensuais, sendo que não é o nosso propósito, entendeu? Não tem a ver com a marca, né? Exato. Não, demais. Eu vi, até quando eu estava olhando lá no site de vocês, que você conta um pouquinho assim da história, e eu achei muito legal que vocês fazem questão de falar sobre a fé de vocês, né? E de fazer isso presente, porque isso é relevante, né? Eu imagino que isso faça parte do dia a dia, assim, das Sim, operações, do trabalho, da vida de vocês, que com certeza é um diferencial daí para a marca, assim, sim. né? E aí, pensando na marca da Cirúlia, assim, tem alguém que vocês olhem, assim, no mercado hoje, seja nacional, internacional, que seja uma referência para a marca? Tipo, que vocês olhem assim e falam assim, nossa, isso aqui que eles fazem é muito legal, vamos focar para ser tipo eles. Sim. Tem bastante marcas que eu sigo que são da Espanha, que eu acho assim genial. Tudo que elas fazem, o estilo de peças que elas trazem, de serem peças tipo, bem delicadas, que parecem joias mesmo. Marcas também que trazem uma vibe bem de praia, que a gente gosta bastante. Então, são mais marcas internacionais assim que a gente se inspira, né? Tanto no estilo quanto no que elas têm feito. Sim. E uma inspiração que fez vocês seguirem como os donos do negócio, assim, sempre quando vocês têm algum problema, assim, de operação, né? Porque a parte da inspiração é legal, né? Ver as referências e tudo mais. Só que aí tem que fazer a planilha lá das revendedoras, né? Que nem a Amanda fazia 40 na mão lá anos atrás. E a parte burocrática, assim, né? Vocês têm alguém que seja uma referência, assim, de persistência mesmo, sabe? Para vocês que representam e falam assim, ai, não, eu me inspiro nessa pessoa, vai, vamos seguir adiante. Eu tenho uma referência muito grande, na verdade, que é uma escola, né, que chama E-commerce na Prática. Então, lá eles trabalham muito, trazem muita novidade sobre e-commerce, trazem muita informações sobre marketplace, sobre expedição. Então, é algo que a gente sempre foi aprendendo ao longo do caminho. E, assim, os conteúdos deles sempre ajudaram. E você tem alguém, Amanda? Quem cuida mais dessa parte, assim, na verdade, é meu irmão. Então, Hoje, né? Mas nem sempre. hoje, Sim, a gente sempre tem algumas marcas que a gente segue, que a gente vai vendo coisas, por exemplo, uma coisa que é boba, mas que faz todo sentido para o ramo de e-commerce. A impressora que imprime já a etiqueta do correio, você só tira e cola. Então, era uma sim. coisa que a gente fazia manual, a gente recortava, né? Fazia o endereço manual, ou digitava, recortava e passava fita. Então, Nossa. vai aprimorando, né? Que facilitam tudo também na hora de fazer o envio do cliente. É Uhum. uma coisa que, por exemplo, antes, em questões, tipo, quando a gente tinha 50, 60 pedidos num dia, a gente demorava coisa de 2 dias para conseguir separar, embalar. Hoje, quando a gente, por exemplo, segunda teve 50 pedidos, acho que até meio-dia a gente já tinha feito quase tudo. Sim, meio Nossa. Então, assim, é algo que a gente foi aprimorando e facilitando. E
para que isso? Para gerar mais valor para as clientes. Ou seja, elas recebem mais rápido, a gente consegue postar mais rápido, chega mais rápido. E é Uhum. um diferencial, né? A gente conseguir controlar tudo isso. Não, com certeza. E assim, imagina daquela demora que tinha quando vocês tinham o Instagram, que daí ia juntar as peças para daí saber quanto era, e aí 70% das pessoas desistiram, né? A Exato. gente que estuda assim um pouco de mercado sabe o quanto as pessoas elas querem clicar e comprar. Se você demorar um minutinho a mais nesse processo, ela, já não quero mais. Sim, Porque é muita compra por impulso, né? Eu imagino que no segmento de vocês deve ter muita, assim, uma parte do faturamento de vocês que vem desse comportamento, né, das pessoas de clicar, ai, que lindo, quero e compra, e aí sim. se você embaraça esse processo, você perde a pessoa, né? Na verdade, o nosso público, que é o público de e-commerce, ainda mais hoje, na pandemia, tudo bem, assim, o público tinha muito tempo online, era, assim, outras coisas, para a gente comparar com hoje. Hoje, o nosso público, ele é o público online, ele é um público rápido, que é as coisas imediatas, né? Porque, assim, o pessoal que já é das antigas não tá nem aí se vai demorar ou não. Não, é 3 segundos o tempo de uma página carregar. Se demora mais que isso, a gente já desiste, Sim, né? Então, você imagina o cliente. exato. Não, total. E vocês estavam falando que vocês estavam com uma equipe, agora está com diferente. E aí eu queria saber assim sobre o trabalho com vocês, né? Vocês comentaram que já vem aí de família, trabalhar entre família, Sim. mas que entrou uma amiga, trabalhou, outras pessoas e tudo mais. O que que para vocês é essencial para alguém trabalhar com vocês? O que que tem que ter? O que não pode faltar? Eu acho que proatividade, assim, Sim. de estar atento, sabe? Por mais que você tenha a sua função, de você estar atento se o seu próximo ali precisa de uma ajuda naquele momento, estar disposto a fazer, tipo, qualquer tipo de coisa, se precisar. Porque existem dias anormais, existem dias que tem mais pedido, existem dias que precisa, sei lá, ir em tal lugar, enfim. Uma coisa que eu prezo muito, que eu pego muito para mim mesmo também, e acho que pode até ser um pouco de exagerado, mas, por exemplo, quando eu sei que tem algo que é melhor, eu quero fazer esse melhor, eu quero ser o melhor. E é algo que eu prezo nas pessoas que trabalham com a gente também. Alguém que seja, tipo, extremamente profissional e esteja sempre prontos para aprender mais. Alguém antenado, ó, lançou tal coisa, a pessoa tem que estar pesquisando, tem que estar antenado no que está acontecendo. Uhum. Pela fala de vocês, assim, eu acho que fica muito evidente, assim, os valores, assim, do negócio de vocês, né? Então, assim, é colaboratividade, tem que estar atento para as coisas que estão acontecendo em volta, Sim, proatividade para ir lá botar a mão na massa, um zelo pela qualidade, né? De, assim, se dá para fazer melhor, vamos tentar fazer melhor, uma atenção para a inovação, a gente não quer perder o time, a gente quer estar atualizado. E aí, até nessa questão de timing, de mercado, de tendências, como que vocês se mantêm atualizados? Assim, como é que se cria uma nova coleção na Ciruli? é, a coleção, a Amanda pode explicar melhor. Hoje em dia, a gente tem feito coleções em parceria com algumas blogueiras, né? Influencers cristãs, como eu já disse, e tem sido um processo bem bacana. A gente pega, faz uma primeira reunião ali, né? E aí a gente começa a conversar o estilo da blogueira, qual que é o público dela, quais são as fotos mais curtidas, para a gente ver elementos ali em comum, o que o Pois, público dela tá querendo, tá gostando, tá seguindo ela por quê, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tenta trazer isso para as peças. Tanto que essa última coleção que a gente lançou agora foi com a Kézia, ela é uma blogueira de moda. Então, assim, são peças que dão um tchan no seu look, né? São peças até que a gente não estava tão acostumada a trabalhar, que a gente sempre foi da delicadeza, do minimalismo e tudo mais. E aí a gente trouxe peças grandes, peças que, se você colocar uma blusa básica, você vai estar super arrumado, entendeu? E aí, nossa, o público amou, assim, tem Que sido bem legal! sim. ela tá super, assim, como o público dela é um público que curte moda, eles amaram, né? Então tem todo um sentido, assim, tem todo um estudo por trás, né? Não é só você chegar e lançar, vamos supor. Uhum. Teve Legal, eu acho bacana essa construção junto com
com alguém que já tem a sua identidade também, né? Porque, que nem essa experiência que vocês tiveram com a Késia, ela agregou ali, nessa composição de criatividade de vocês, algo que era um caminho que vocês não costumavam trilhar, né? Como a Amanda falou, a gente estava acostumada com peças mais delicadas, minimalistas e tudo mais, e aí, nessa parceria, formou uma alquimia nova que a gente viu que também funciona e que vocês conseguem entregar na mesma qualidade. Então, isso é muito legal. Pensando assim, em quem vocês veem do mercado assim que compete com vocês, falando de concorrência, assim, como funciona a disputa no segmento de vocês? Ela é muito acirrada ou, ai, concorrente eu nem sei quem é, estou tão aqui no meu oceano azul que eu não sei nem quem é. Como que funciona a questão da concorrência para vocês? Na verdade, a gente tem vários tipos de segmento que acontece dentro do próprio e-commerce, né? Então, por exemplo, a gente tem o SEO, que é o Google, que é por pesquisa. Então, por exemplo, a descrição de peça, foto da peça, tudo isso influencia em quem vai ranquear primeiro. No Facebook, no Ads, o quem investe mais, o tipo de foto também influencia. Então, o que a gente sempre tem que mapear é quem está no topo, para a gente ver o que eles estão fazendo de diferente, para a gente conseguir aprimorar nas nossas coisas. Eu acho que um ponto importante também nessa questão hoje em dia a gente não tem uma loja física, né? A gente não atende ali pessoalmente. Até porque Limeira é a cidade da joia e da semijoia. Então, Limeira tem uma avenida só para isso. Então, a gente ainda não sentiu essa necessidade de entrar numa competição ali mais direta, sendo que a gente pode... né? Exato, sendo que a gente pode atender o Brasil todo, né? Online. Então, hoje em dia, também é um ponto que faz diferença para a gente, né? E hoje vocês não trabalham mais com equipe de revendedor, é só o e-commerce? Só e-commerce. Só o e-commerce, porque a gente mudou o estilo de trabalho. Como antes a gente trabalhava comissionando as pessoas, não sei se é essa palavra que fala, mas pagando uma comissão. É assim mesmo. Hoje em dia a gente mudou para o atacado. Então a gente trabalha com desconto e as peças são da pessoa. Se ela quiser usar outra marca, se ela quiser trocar cartela, fazer o que ela quiser, assim, ela pode. Então, ainda existem pessoas que revendem o produto de vocês, mas não necessariamente com o nome de Ciruli, então. Porque ela pode até vender com o nome de Ciruli, mas se ela quiser pôr o nome dela e revender com a marca dela, ela consegue comprar em atacado. Perfeito. E como é que a pessoa consegue comprar atacado com vocês? Tem que fazer um cadastro ou é só entrar no site? Como é que funciona? No próprio site tem a opção que a pessoa no cadastro já seleciona se ela quer revender ou se é para uso próprio. E aí no nosso site, quando a pessoa já atinge o nosso mínimo de que é R$300, ou seja, no caso, se ela coloca R$600 no carrinho, já cai para 300, dando 50% de desconto nas peças. Gente, já vai automático, a pessoa fica felizona. Já vai. A gente pega muito um público de atacarejo, né? Então, se você quiser comprar para você muito só, você pode atingir os 600, que você vai ter o desconto e vai pagar 300. Nossa, já estou feliz com essa informação. Eu vou juntar minhas amigas, nós vamos fazer uma compra de R$600 e pagar 300. Meu, que legal. E aí, agora pensando assim, no futuro da Ciruli, né? Existe algum grande objetivo que vocês estão buscando? Quais são os próximos passos? A gente sempre quer crescer o máximo possível, né? Dentro da realidade. E, assim, eu tenho um grande sonho de ver o escritório cheio de pessoas trabalhando, para a gente poder abençoar mais as vidas das pessoas, conseguir melhorar a condição de vida dela também. E abençoar a vida das pessoas também que estão comprando com a gente para revender, né? Porque, às vezes, uma coisa assim pode transformar a vida da pessoa. Sim. Essas pessoas que compram, geralmente é para uma renda extra, ou até uma renda principal, né? Começa ali. Mas, assim, é mais quem está buscando um extra, quem está buscando um pouquinho mais ali para fazer uma coisinha diferente, ou para sustentar a própria casa mesmo, né? Exato.
Uhum. Tenta manter proximidade. Por exemplo, estamos com um cliente que quer largar o emprego para viver de semijoia. Então, assim, a gente está dando todo o suporte, está ajudando ela no que ela precisar, para que chegue essa transformação na vida da pessoa. Uhum. Também tem clientes que começaram a vender para o casamento e pagaram o casamento inteiro, entendeu? Sim. Então, Nossa. começou com esse negócio de renda extra e hoje realmente se tornou uma loja, né? Vamos dizer assim. Sim. Uhum. Meu, muito legal os objetivos de vocês. Eu imagino que vocês queiram mesmo continuar crescendo, né? Fazer a marca conhecida, atingir mais pessoas, abençoar mais pessoas, seja revendendo ou usando os produtos de vocês. Eu sou consumidora da Ciruli Semijoia, então, assim, eu sempre tive problema com semijoia, mas os problemas da Ciruli nunca me deram nada. Então, assim, para mim, a qualidade sempre foi entregue excelente, nunca tive nenhum tipo de reação, que para mim era uma preocupação, porque eu passei a minha vida inteira tendo esse tipo de problema. Então, para mim, esse era um ponto que era muito importante, e usando o produto de vocês, eu falo com toda certeza que é de alta qualidade, não dá nenhum tipo de reação em mim, pelo menos para as minhas limitações, ele é excelente. E para a gente encerrar, então, assim, já caminhando aqui para o nosso final do nosso papo, se vocês pudessem ter recebido um conselho no começo, lá no momento que vocês resolveram mudar o formato do negócio, ou lá quando começou tudo em 2013 mesmo, assim, o que vocês gostariam de ter ouvido que talvez tivesse feito diferença hoje? Para mim, eu acho que eu falaria para mim mesmo, para prestar atenção nas novidades que estão ao nosso redor, entendeu? E sempre, mesmo que seja difícil, dar o primeiro passo. E o primeiro passo, ele que conduz os outros. Então, por exemplo, no site, a gente demorou, mas se a gente tivesse dado o primeiro passo antes, já teria feito antes. Então, várias coisas que eu olho para o passado hoje, de coisas que já era para eu ter feito, não comecei porque eu queria fazer perfeito, né, no começo, mas já poderia estar rodando. Então, assim, são vários projetos que, para mim, eu já, mesmo se você começar, ó, não vou falar mal feito, mas, assim, é a importância de você dar o primeiro passo, porque cada dia mais você vai se aprimorando. E eu acho que, nossa, é um assobio, né? Eu acho que também ir com calma, sabe? Não ter aquela pressa de querer fazer tudo de uma vez, Sim, não ter desespero, porque isso também faz toda a diferença, né? sim. Não adianta você querer fazer tudo e sair atropelando os próprios pés. Você tem que ter uma ordem, você tem que ter uma organização, Um tem que ter um planejamento. passo de cada vez também. Maravilhoso! Gente, muito obrigada. Foi muito legal conversar com vocês e saber coisas que, assim, mesmo que a gente é, conviva, né, assim, tenha uma relação perto, quanta coisa vocês construíram e passaram que quem tá fora nem imagina. Não, Então, é muito legal, sério, foi muito legal mesmo sim. saber mais da trajetória de vocês, saber mais como vocês estão hoje, os próximos passos que vocês querem realizar. Eu desejo de todo o coração que dê certo os planejamentos, as organizações, o olhar atento aí para as novidades e começar como a gente pode e seguir avançando. Mais uma vez, sério, muito obrigado mesmo por vocês terem topado bater esse papo aqui comigo. Espero que vocês tenham curtido e aí, só para praxe, né, o que todo podcast faz, né? Vocês querem deixar aí onde o pessoal pode encontrar a Ciruli, vocês e os contatos? A gente pode deixar o site, que é www.cirulisemijoias.com.br, e tem tudo lá. Mais fácil. Precisar no Google também, Ciruli Semijoias já vai aparecer tudo. Lá já tem todos os links para as redes sociais, do catálogo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então tá joia. Gente, muito obrigada mais uma vez. Você. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o papo encerrou e eu acabei não finalizando direito, então muito obrigada se você ouviu até aqui e um super obrigado especial para Stephanie Alencar, que foi a editora desse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.